Saudações a todos. O tema do meu trabalho envolve a questão das notícias falsas, um comparativo entre o passado e o presente, está na linha temática competência, informação, mídia e alfabetização informacional. Trago para vocês aqui hoje um contexto que envolve a criação e disseminação de falsas informações, e para a gente ter uma ideia, e não é um fato atual, na verdade, a criação e disseminação de falsas informações não está hoje como sendo algo novo, né? Então, existem registros bem antigos que evidenciam que a humanidade sempre se valeu de falsos argumentos, né, para tornar o que, na verdade, não existe. Então, ainda a gente traz uma grande preocupação, né, que ainda pode ser manipulado com interesses escusos por meio de ação de grupos de forma combinada e intencional. Então, a novidade, quando a gente está falando de notícias falsas, é a forma, né, de produzir e disseminar o que conhecemos popularmente chamar de fake news hoje, né? Que é um termo, inclusive, não reconhecido pela Unesco, porque destoa, né, o sentido da informação, de uma notícia, né? Então, atualmente, nós estamos... os conteúdos são manipulados com sofisticados programas de edição e distribuição nas redes sociais e internet, com uso, né, da tecnologia da informação. Inclusive, né, a disseminação hoje conta com robôs, né, movimentados com base em algoritmos que determinam escalas de reprodução para atingir audiências calculadas, específicas. Então, cada vez mais o uso da tecnologia da informação está sendo utilizada nesse contexto, inclusive, grupos bem organizados que trabalham, inclusive, como um meio comercial para esse universo, né? Então, o objetivo, né, a proposta desse trabalho é analisar os registros de antigas, né, e talvez as primeiras fake news, identificando contextos e técnicas para comparar passado e presente. Então, a ideia, né, o objetivo é estabelecer diretrizes de formação e educação que ajudem a enfrentar o impacto causado por esse problema, né, na perspectiva de metodologias de acesso e uso da informação. Então, por isso, a pesquisa se propõe a verificar que aspectos poderiam evidenciar questões para um debate do tema desinformação no contexto da ciência da informação. E a novidade que a gente traz nesse sentido é a discussão no âmbito da ciência da informação e da computação sobre o tema dos robôs e algoritmos, né, que cada vez mais estão envolvidos nesse processo. Então, só para fazer um apanhado aqui de contexto e técnicas do passado, então, alguns fatos, né, algumas pesquisas trouxeram, identificaram, né, alguns meios e formas de criar e disseminar o que a gente conhece hoje como notícias falsas, né? Então, aqui o Danton, 2017, traz alguns levantamentos que foram feitos. Um exemplo, o átrio de urna, né, que era um meio de comunicação eficiente, lá da época do imperador Júlio César, era um jornal escrito em grandes placas brancas, e essas colocadas em locais públicos da cidade de Roma, com informações que agradavam ao imperador. Então, o objetivo era escrever notícias, né, que dava mais sentido a popularizar o imperador Júlio César. Então, era um meio de distorcer, inclusive, né, que, na verdade, não correspondia se era uma informação ou uma desinformação. Um outro exemplo também, no período da Renascença, o poeta argentino, Pietro Arentino, ele manipulou o conclave, né, do papal de 1522 e entrou para a história, né, com seus sonetos ao redor de uma estátua. Inclusive, esse fato, né, originou o que a gente conhece hoje como o Pasquim, né, que é o Pasquino, na verdade, é uma praça na Navona, em Roma. Então, deu origem àquele jornal que todos conhecem hoje como sendo Pasquim, como sendo um jornal de não muita credibilidade. Um outro exemplo, né, também, nessa época, também, o Canardes, que era um jornal, já trazendo os jornais, né, um jornal impresso, em tamanho grande, com gravuras que chamavam a atenção dos crédulos, né? Então, trazia gravuras que destacavam, chamavam a atenção, e isso era usado como meio de disseminar notícias de todos os tipos, né? Já no século XVIII, surgiu outro meio de propagar, né, as notícias falaciosas, com a nova configuração, que a ideia era espalhar, né, rumores maldosos em formato de canções e poemas. Então, eram pequenos trechos, muito parecido com hoje que a gente conhece e usa muito, é os twitters. Então, para vocês terem uma ideia que isso já tinha uma forma de utilizar e evoluiu, né, hoje com o uso da tecnologia, um exemplo claro, né, nesse sentido. Um outro exemplo também era aquele sentido, né, que começou a existir profissionais
que dominavam, né, a língua na época, tá? Os cronistas, né, e eles se ocupavam em produzir notícias, e eles ficaram conhecidos como os homens parágrafos. Então, eles buscavam cada vez mais escrever, né, principalmente em temas atuais ou do momento, que eram comprometedores na época, né, no século XVIII, lá em Londres, e circulava, né, em amplo público e, muitas vezes, conseguiam disseminar notícias de todos os tipos. Então, esse é um apanhado histórico. Agora, se trouxermos para a nossa realidade presente um conceito, né, talvez uma nova roupagem, é o que nós conhecemos hoje, fake news, como um termo, como eu próprio coloquei, não aceito, né, pelos meios de comunicação, porque se é uma notícia, não pode ser falsa, né? Mas, voltando à realidade, as notícias falsas, né, então, ele consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio e, principalmente, né, online nas mídias sociais. Então, um exemplo aqui, estou trazendo aqui para você de uma fake news, agora, inclusive, no momento, né, um exemplo que, olha só, para vocês terem ideia, gol da passagem aérea de Black Friday no site do WhatsApp. Então, isso, inclusive, foi verificado, né, pelo um checador, que é hoje um meio, uma forma de verificar essas informações, do boato.org, da qual foi validar se essa informação era real mesmo. Tá? E, claro, né, foi comprovado que era mais um boato daqueles tantos que existem hoje, que circulam hoje pelas ferramentas tecnológicas que são utilizadas hoje. Então, a grande evolução das redes sociais, mídias sociais, as ferramentas ou as redes como Facebook, Instagram, o próprio Google e o WhatsApp, hoje são grandes espaços para que se publique qualquer coisa. Então, é importante estar atento quanto a isso, inclusive começar a validar esse tipo de informação. Um outro conceito também novo, é um conceito, inclusive, que amplia mais ainda o uso da tecnologia de informação, é o conhecido como deepfake, né? Que é um recurso que permite substituir o rosto e o áudio de uma pessoa por outro, e assim forjar situações para comprometer a reputação de quem for alvo desse tipo de armadilha. Então, já existem vários hoje disseminados pelas redes sociais, tá, de deepfakes, principalmente na época da política, onde há uma disputa muito acirrada. Então, existe uma série de técnicas e formas de fazer isso, e que muitas vezes prejudicam todos os envolvidos. Né? Eu trouxe um exemplo aqui também, né, validado pelo boatos.org, né, fotos e vídeos de nudes, né, que estão circulando em redes sociais, no WhatsApp, são da ativista sueca Greta Thunberg. Né? Então, inclusive, com o suposto vídeo que ela estaria se exibindo. Aqui é um outro exemplo, tá, de uma deepfake espalhada pelas redes sociais, pelas mídias sociais, das quais comprometem as pessoas, né? Inclusive, mais uma vez, o checador fez essa verificação para confirmar se isso era real. Então, observe que hoje, cada vez mais, o uso da tecnologia da informação, o uso da inteligência artificial, com a robótica, cada vez mais amplia o ferramental para que se possa manipular a informação. Então, é importante estarmos sempre atentos a esse universo, ok? Então, um exemplo aqui, quando a gente está falando da tecnologia, cada vez mais está ampliando esse conceito. Quando a gente começa a falar sobre algoritmos e robôs, uma questão importantíssima, né? Você saberia identificar um texto escrito por robôs? E se esse texto tivesse sido escrito por um algoritmo de inteligência artificial, será que seria fácil perceber? Então, observe que cada vez mais essas ferramentas, essas técnicas estão aprimorando e muitas vezes dificulta você identificar se aquilo foi escrito, né, por um robô ou por uma pessoa. Tamanho é a sofisticação dessas tecnologias hoje, dessas ferramentas, tá? Então, robôs, quando a gente está falando robôs aqui, não é a máquina em si, mas sim programas de inteligência artificial que pode ser usado para manipulação de informação na internet. Então, tem robôs, inclusive hoje, que fazem um trabalho normal, né, como uma empresa. Tem empresas que usam muitos robôs para automatizar suas atividades no dia a dia. E também são usados para o mal, né, como exemplo aí, para gerar notícias falsas, né? Então, a ideia dos robôs, o mecanismo pode ser desde uma simples captação e republicação de informações nas redes, para gerar mais audiência, né, para um determinado assunto, até a criação de notícias falsas. Então, são exemplos. Né? Para vocês terem ideia da evolução disso, usando, inclusive, o processamento de linguagem natural, pesquisadores já conseguiram desenvolver sistemas com capacidade para criar textos e parágrafos de forma autônoma, e que parece ter sido escrito por algum fluente no idioma.
Então, o algoritmo ele examina, né, uma amostra de texto e adivinha a palavra seguinte com base na frequência com essa palavra apareceu em contextos semelhantes nos dados de treinamento. Na verdade, quando a gente está falando de linguagem, processamento de linguagem natural, a ferramenta ela é treinada, né, para que ela possa desenvolver essa atividade. Tá? Então, o conceito hoje do processamento de linguagem natural, que envolve cada vez mais a interação com chatbots, né, e assistentes virtuais e tradutores automáticos, cada vez mais influencia esse contexto, inclusive. Claro que tem essa tecnologia utilizada para o bem, como também para o mal. Isso é um exemplo comum, né? E para o combate, cada vez mais buscamos formas de combater isso, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de algumas iniciativas importantes, né, que cada vez mais vêm para minimizar esse contexto da desinformação, da fake news, né? Então, exemplos, os fact-checks, né, hoje que são os checadores ou validadores, que são sites, empresas hoje, inclusive envolvidas com os meios de comunicação, cada vez mais o objetivo é minimizar o impacto da disseminação. Então, quando eu recebo uma notícia falsa, faço uma checagem. Essa é a primeira verificação que nós podemos fazer já imediatamente para verificar se aquilo é correto ou não antes de disseminar. Ok? Um outro contexto muito importante dentro da ciência da informação, a nossa área, a área de competência em informação, cada vez mais hoje fortalece formas para que as pessoas passem a criar alternativas e buscar cada vez mais interpretar, né, validar, começar a criar, fazer a crítica sobre cada informação que é recebida. Além disso, a Unesco, inclusive, em 2016, criou também uma publicação, tá, que é o AMI, que é a Alfabetização Midiática e Informacional, que ela objetiva justamente orientar e ministrar, através de módulos, as pessoas a enfrentar o contexto digital hoje, principalmente no contexto da desinformação, né? Além disso, tem outras. Nós falamos agora do uso da inteligência artificial dos robôs para criar texto, né, para manipular informação. Também existe um outro conceito agora, que a Universidade Federal de São Carlos criou uma solução de inteligência artificial que é capaz de reconhecer textos nas características que identificam os falsos ou verdadeiros, e diferenciá-los. Então, observe, da mesma forma que se cria ferramentas para criar notícias falsas, existe também ferramentas para identificar se são falsas ou se são verdadeiras. Então, observe que já começa a criar um arcabouço de instrumentos para que cada vez possamos enfrentar esse contexto cada vez mais difícil no dia a dia, né? Então, é importante, quando a gente está falando desse contexto da desinformação, uma forma é usar os checadores para fazer verificação, formações, o conceito de competência em informação para cada vez mais possamos interpretar essas informações, o uso, inclusive, da inteligência artificial também para mudar esse contexto. Mas será que só checadores, inteligência artificial e robôs e leis é a solução para isso? Então, ainda estamos num contexto ainda de definir qual a melhor solução para esse universo cada vez mais difícil. Mas uma coisa importantíssima de destacar, né? A política da educação para formar cidadãos críticos com domínio e interpretar esse contexto desinformacional das quais nós vivemos hoje. Então, essa é a minha contribuição nesse trabalho. Agradeço todos por participar desse momento. Obrigado.